Padre Antônio Eckelmeyer, cujo nome civil era Wilhelm Georg Eckelmeyer, ou seja, Guilherme Jorge Eckelmeyer, nasceu no dia 3 de maio de 1913, portanto há 100 anos que estamos completando neste dia 3 de maio de 2013. Nasceu na cidade de Emstetten, na região norte da Alemanha. Quando jovem, ele sentiu esse desejo de seguir a vida sacerdotal. No ano de 1934, com então 21 anos de idade, nos fins daquele ano, ele partiu para o Brasil com outros postulantes deonianos. Em Brusque, ele iniciou os estudos de filosofia, concluindo-os, seguiu para Taubaté, em São Paulo, onde realizou os estudos de teologia. E ali foi ordenado sacerdote no dia 1º de dezembro de 1940. Padre Antônio era uma pessoa boníssima, muito boa. E era alguém que estava sempre além do seu tempo, né? Ele se preocupava não só com a fé das pessoas, da comunidade, mas se preocupava com o todo, né? Seja a saúde, seja o bem-estar das pessoas, seja o lazer das pessoas. E no final de 1941 foi nomeado pároco de Hansa Humboldt, da paróquia São José de Hansa Humboldt, que hoje é Corupá. Chegando em Corupá, ele começou o atendimento pastoral em todas as comunidades e sua primeira obra foi a construção da casa paroquial que ainda temos hoje na paróquia São José de Corupá. Nesse período, ele passou a atender uma capela que fazia parte da paróquia São José, que era a capela Nossa Senhora do Rosário de Retorcida, hoje em Nereu Ramos. Vendo que o número de habitantes da antiga Retorcida estava cada vez mais expressivo, ele lançou para aquela comunidade o desafio da construção de uma nova igreja, que é a atual igreja Nossa Senhora do Rosário, que nós temos em Nereu Ramos, essa obra-prima, essa obra belíssima que nós temos, que foi edificada entre os anos de 1946 até 1952. Com a conclusão dessa obra, o Padre Antônio passou a residir definitivamente em Nereu Ramos. Para isso, ele já construiu um quarto, que temos ainda hoje nos fundos da igreja. Uma grande parcela do desenvolvimento de Nereu Ramos e mesmo de Jaraguá do Sul, claro, uma vez que o Padre Antônio se empenhou na construção de colégios, hoje ainda de renome na cidade, Colégio São Luís, Colégio Divina Providência, toda a parte antiga do Hospital São José, né? Mesmo em Nereu Ramos, a construção da comunidade com tudo aquilo que lhe era próprio, né? O Centro Shalom, que antes, e o motivo original era ser o Hospital de Nereu Ramos, né, que depois também se tornou essa casa de retiros, essa casa de formação. O padre alemão tem uma característica: onde está meu povo, tem que ter escola. Onde está meu povo, tem que ter a saúde. A educação, a saúde e a religião tem que andar junto. O Padre Antônio colaborou como um todo na região de Nereu Ramos, Jaraguá do Sul e também em Corupá. O Padre Antônio foi o grande responsável pela construção de mais de 80% do que hoje é o Seminário de Corupá. E quando a gente diz assim que Padre Antônio se empenhou na construção, na pintura, né, vale dizer que ele nunca estudou isso, ele nunca frequentou uma faculdade de arquitetura, de engenharia. Ele era um autodidata, era alguém que se empenhava em estudar, era alguém que se empenhava em fazer. Tinha um lado artístico dele, né? Que ele pintava, tirava fotos, tinha um pequeno ateliê, né, para revelar as fotos. Ele gostava de trabalhar mais à noite. Ele dizia que à noite ninguém perturbava e as ideias dele também vinham, as aspirações, tudo, né, mais à noite, né? Por isso ele nunca levantava cedo. Ali ele trabalhou, ali ele realizou o seu trabalho pastoral até 1958, quando então ele recebeu transferência, foi trabalhar
na paróquia Santana de Lavras, em Minas Gerais, sendo lá pároco de 1958 até 1961. Nos fins do ano de 1961, as lideranças da época encaminharam para o então provincial da Congregação dos Padres do Coração de Jesus, da província brasileira meridional, um abaixo-assinado do povo de Nereu Ramos, pedindo o retorno do padre Antônio Eckelmayer à comunidade. E o provincial aceitou esse pedido. E assim o padre Antônio voltou para Nereu Ramos no mês de fevereiro de 1962. E ali permaneceu até a sua morte no dia 5 de abril do ano de 1985. Ele amava essa comunidade, né? Ele era um homem com muitas capacidades, muitos dons, e o padre Antônio desenvolveu a pintura, desenvolveu a mesma questão de arquitetura, ele estudava, mesma questão civil, né, da construção e tudo mais. E não só frisar a pessoa do construtor, mas também do pastor, né? Não podemos esquecer disso. O grande zelo pastoral que ele tinha, o grande amor eucarístico, o grande amor mariano, a devoção com a qual ele celebrava o sacrifício da missa, com a qual ele atendia as confissões, com a qual ele atendia o povo, faz com que o povo de Nereu Ramos, enfim, de toda a região, lembre dele com carinho, pelo grande sacerdote, pelo grande pastor, pelo grande construtor, pelo pai, pelo amigo, pela presença marcante que ele foi. Ele foi a minha inspiração, justamente por ele ser alguém que se preocupava com a fé das pessoas, com a fé da comunidade, mas também com o todo. E eu procuro hoje também olhar a fé das pessoas, mas também o bem-estar das pessoas, aquilo que compõe o ser humano, aquilo que compõe a pessoa como no seu todo. O padre Antônio, como eu disse assim, como muitos dos nossos padres alemães, eles de fato vieram para o Brasil e amaram o Brasil e se dedicaram ao seu povo. Deixaram sua terra, muitos bem-estar talvez, muito mais recurso de origem, mas eles sempre compartilharam. É difícil dizer todo o seu valor, mas com certeza o que ele fez está bem feito, está lá. Não só na obra física, também na obra das pessoas que o conheceram e depois têm uma certa admiração por ele. Com certeza, Padre Antônio era um líder e continua sendo um líder.